Então vamos lá, que mensagens a espiritualidade tem para nos trazer no dia de hoje? Sejam mensagens positivas, alegres, fortes. Axé. Tô cortando. E vamos lá. Tarô dos Orixás, a carta neutra. Quando cai essa carta, a gente fecha o jogo. Geralmente é uma carta que expressa para não continuar. Ou seja, não tem mais nenhum assunto para lidar. Normalmente, quando eu estou atendendo a uma pessoa e cai essa carta, encerra as perguntas ali. Algumas cartas depois dessas, eu abro. Obviamente, eu tirei 3 cartas, eu vou abrir. Mas num jogo comum, seria o seguinte: olha, essa é a sua última pergunta, não tem mais pergunta nenhuma para fazer daqui em diante. Por isso que, quando eu faço perguntas diretas, eu tiro uma carta do tarô dos orixás, 7 do baralho cigano e 3 do tarô de Tote. Tudo isso tem um significado. A primeira que eu abro sempre é o tarô dos orixás. E quando cai essa aqui, aquela é uma única pergunta que eu vou fazer. Se a pessoa estiver querendo fazer 10 perguntas naquele dia, eu não faço. Se abriu essa na primeira, eu só encerro ali aquelas outras cartas que eu já tirei e não pergunto mais nada naquele dia. Isso nas perguntas diretas, tá? Só que são as cartas do dia. Então, hoje, as energias dos orixás, vamos dizer assim, não é que não estão falando, não é que estão neutras, mas a mensagem não vem da energia deles. Pode vir da energia de outras divindades, de outros seres, de outras criaturas divinas, né? De outros espíritos. Caiu o urso, a carta da força. E felicidade, 9 de copas. Bom, o que eu diria dessas duas cartas, né? Hoje é um dia para a gente se esforçar em busca da felicidade. A gente pode dizer assim, se fosse estabelecer uma conexão, um vínculo, né? Carta do urso é a carta ígnea e telúrica, é uma carta de energia de fogo e energia de terra, é uma carta quente, é uma carta em que o urso ele está em pé, pronto para atacar. Ele está com os dentes, mostrando os dentes, né, enfurecido, em pé, olhando adiante para ver se vem alguma ameaça ou alguma presa, né? Ou seja, ele está sobre seu próprio corpo, ele está carregando o seu próprio peso nas duas pernas, que são pequenininhas as patas do urso, né, as patas traseiras, mas sustenta todo o peso dele, né? Ele, para alcançar os seus objetivos, ele se esforça ao extremo e ele dá conta, porque ele tem força, né? E a carta da felicidade são 9 cálices transbordando um líquido dourado, riquíssimo, né? Vindo de flores de lótus. Muito bonita essa carta. É a felicidade transbordante, né? Isso me faz pensar no seguinte: em que nós estamos concentrando as nossas energias e as nossas forças? Nós estamos concentrando nossa força mental só pensando no que fizeram de mal para nós? Naquelas dívidas, naquele boleto, ou naquele chefe chato, ou naquele parente que nos persegue, que nos dá problema? Ou nós estamos focando nossa força mental, nossa energia, naquilo que a gente realmente quer que traga felicidade para a nossa vida? Onde nós estamos empregando a nossa força, o nosso potencial? Para onde a gente está mirando? O certo seria a gente mirar para a felicidade, né? E quais são os números de hoje? Vamos ver. Barulho. 6 no positivo, 4 no negativo e 2 no neutro. Eu digo o seguinte,
O 2 sempre é uma carta, um número que pressupõe equilíbrio, né? Principalmente quando cai no dado vermelho. O 6 fala muito das coisas materiais, dos ganhos, do dinheiro também. E o 4 das coisas espirituais, das coisas desencarnadas. Digo isso porque 4 são os 4 lados do túmulo, do caixão, que ele é um retângulo. Também tem a ver com edificações, né, onde a gente assenta o nosso edifício, né, o nosso alicerce. Diz respeito também à nossa casa. Mas como a gente está falando de coisas que estão em equilíbrio e coisas materiais, o que é o oposto do material? O espiritual, né? Não adianta a gente focar a nossa felicidade, os nossos esforços somente nas coisas materiais, diria isso, né? Nossos esforços e nossos empenhos não devem ser só baseados na busca dos prazeres da carne. Dos prazeres que eu digo imediatos, que a gente consegue tocar, cheirar, palpar, né? Se arrepiar. Penso que a nossa felicidade também depende exclusivamente do equilíbrio entre as coisas da matéria e as coisas do espírito. É isso que depende da nossa felicidade. Então, ela tem que estar em harmonia, em equilíbrio, né? E nunca tá, né, gente? A gente gasta 8 horas por dia, 8 não, 9, né? Porque a gente tem 1 hora de almoço, no trabalho de segunda a sexta. A gente não gasta o mesmo tempo nas coisas espirituais, mais 8 horas, seja no tempo de religioso que a gente participa, seja o terreiro, o centro de Umbanda, seja o terreiro de Candomblé, Ifá, e a igreja. A gente não consegue nunca equilibrar. Nunca. Nunca. Então, a gente tem que buscar, assim, eu estou falando do ponto de vista das horas, né? As horas. E a gente também não gasta, o mesmo que a gente gasta financeiramente, com alimento, com vestimenta, com despesas no lar, com a espiritualidade. Até porque a espiritualidade ela está muito acima do dinheiro, né? Mas infelizmente, nesse mundo, tudo vive do dinheiro, né? A questão nós estamos dando tanta prioridade às coisas espirituais, assim como à subsistência, porque é óbvio que o mundo espiritual sabe que a gente precisa disso aqui para sobreviver, de trabalho, né? Até para a nossa cabeça estar fluida. Mas a nossa sociedade em si, ela não é uma sociedade da contemplação. Ela não é uma sociedade que vive da contemplação, é uma sociedade que vive do trabalho. E do trabalho que é exploratório, que visa o lucro de poucos e a exploração de bilhões de pessoas. É desigualdade. Como que a gente consegue quebrar essas barreiras num mundo que culturalmente é desigual? É difícil. É bem complicado. Então é importante que a gente reserve algumas horas do dia para meditar, para orar, para rezar, para agradecer principalmente, para se conectar, apesar de que tudo está conectado já, né, a Deus, aos deuses e deusas, mas para se suspender, parar de sentir um pouco sua carne e sentir um pouco seu espírito. E quando a gente está em estado meditativo, seja através de oração ou outra técnica, a gente deixa de sentir nosso corpo, né? Isso é interessante. Bom, é essa mensagem que eu vejo, que eu interpreto das cartas de hoje, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo e bom dia.